vencendo o desespero e o desânimo. Olha só. E é exatamente sobre isso que eu quero passar para vocês no Salmo 77, um salmo de Asaf, e ele diz assim: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Às vezes a gente passa esses problemas todos da vida aí, não é verdade? A gente tem tanta coisa que tenta nos assolar, tem tanta coisa que vem para nos desanimar. E a gente pode observar que, por exemplo, Elias, que foi o homem de ferro do Antigo Testamento, ele passou por esses momentos, ele se desanimou depois de uma grande batalha. A gente sabe que às vezes a depressão ela pode bater a porta após um fator estressor na nossa vida. Por exemplo, a maternidade para a mulher é uma bênção? É, mas fisicamente, emocionalmente, é um fator estressor, por isso que pode gerar a ela ali, logo após, aquela depressão pós-parto. É possível, por causa desse momento, grandes batalhas que a gente vence e depois pode vir um desânimo, porque há esse relaxamento das nossas emoções e isso pode nos fragilizar. E aí a gente vai ver que este salmista, Asaf aqui, foi um homem que a gente poderia considerá-lo como sendo aquele que viveu a depressão. E ele aqui nos ensina algumas coisas, esse salmo nos ensina. Não vou ler o salmo todo, mas eu quero desafiá-lo a ler o salmo todo e a gente vai entender como lidar com esse desânimo e esse desespero. Saiba que o desânimo, ele pode ser considerado esse resfriado da alma, que pode nos abater assim comumente ou eventualmente. Então, o que a gente tem que fazer? Veja só o que diz aqui nos versos 11 e 12. Diz assim: lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Quer vencer o desânimo? Você quer vencer aí aquilo que te aflige? Quer vencer o desespero? Concentre-se na grandeza de Deus. Aqui Asaf diz que ele falaria, que ele cantaria, que ele anunciaria aquilo que Deus já fez. O que Deus já fez na sua vida? Pare para pensar, comece a ressaltar isso dentro do seu coração, comece a ressaltar isso na sua mente e comece a declarar. Porque se você vai pelo caminho oposto, começa a falar, meu problema é tão grande, eu estou tão ruim, as coisas estão ruins, as coisas não dão certo, é nisso que nós vamos nos abater. Lá o Provérbios 23:7 diz, assim como imagina na sua alma, assim ele o é. Então comece a imaginar-se, comece a fazer de você, criar essa autoimagem, comece a criar essa identidade de uma mulher, de um homem vitorioso, de um homem, de uma mulher que amam a Deus, de um homem e uma mulher que são felizes. Deus nos fala para a gente proclamar os teus grandes feitos. Então proclame também aquilo que Ele diz para você. Outra coisa, temos que ser consistentes nesta grandeza de Deus. Vamos ler aí os versículos 13 e o 14 que diz: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e os de José. Atente-se para essa grandeza de Deus. Nós não devemos concentrar as nossas forças naquilo que a gente faz, nas nossas próprias obras, no nosso sucesso pessoal, porque a gente já sabe, e nós somos maduros o suficiente para entender, que esse nosso sucesso, ele é passageiro, ele é transitório, ele é fugaz. Agora, essa glória de Deus, a grandeza de Deus, essa sim para todos nós, ela é perene, ela é duradoura e ela é para sempre. Então, concentre nas grandezas de Deus. E aqui também, como o salmista nos ensina, concentre-se as grandes obras também que o Senhor fez no passado, não é? E diz assim: pelo mar foi o teu caminho
e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Olha só, falando aqui daquilo que Deus fez no êxodo ali do seu povo, certamente eles podiam confiar. Quando você vê aquilo que já foi feito na sua vida, no que Deus já fez, das grandes obras, dos livramentos, aqueles que você sabe e aqueles que você não sabe, certamente você vai ter condição de vencer aí o desânimo e vencer o desespero também. Medite nesse salmo inteiro e eu não tenho dúvida que por aqui, de tudo aquilo que o salmista nos ensina, esse homem que a gente poderia diagnosticá-lo como depressão, nós vamos ver que nós temos muito a aprender para os dias de hoje. Então, que Deus te abençoe, seja bênção, sejam prósperos, sejam felizes em todos os dias aí da sua vida, a começar de hoje declarando essa verdade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.